E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o dia de colocarmos em prática as nossas técnicas de leituras, aquelas ensinadas na videoaula anterior, sobre como ter uma leitura mais proveitosa, mais prazerosa de qualquer tipo de leitura, né? Mas aqui na nossa videoaula de hoje, especificamente, nós trataremos de alguns detalhes sobre um livro literário, sobre a aproximação, a maneira da gente extrair o conteúdo de maneira mais proveitosa, mais prazerosa, né? Ter uma compreensão muito melhor de um texto literário. A obra da grande escritora brasileira Ana Maria Machado. Mas antes de nós irmos diretamente para a videoaula de hoje, deixa eu dar uma dica para vocês. Se você não assistiu a videoaula anterior sobre as técnicas de leitura, essa que eu estou me referindo agora, você vai lá no canal da escola do SET, Engenheiro Sérgio Pessoa, lá no YouTube, que tem as minhas videoaulas disponíveis lá e as videoaulas de outros professores. São muito bacanas, são muito legais. Você que está aí na quarentena, aproveite esse momento, assista, se inscreva lá no canal do SET e aproveite as minhas videoaulas e as aulas dos outros professores, beleza? Lá tem as técnicas que agora nós vamos aplicar aqui na leitura do livro da Ana Maria Machado. Essa é uma videoaula especial para as minhas turmas do Fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Eles já leram o livro, Bisabia Bisabel. Nós vamos já comentar esse livro, eles leram. Eu vou deixar aqui nas indicações também para que quem não leu ainda possa ter acesso. É um livro básico da literatura infantil brasileira, tá? E eu quero dividir esse vídeo com vocês e discutir com vocês em 3 partes, em 3 momentos. Vamos lá, só para nós sermos bem didáticos, né? Para que todas as turmas e todas as pessoas que terão acesso a esse vídeo compreendam bem qual é a dinâmica aqui colocada, né? Nós utilizaremos as técnicas de leitura que nós já aprendemos na videoaula anterior para compreender o livro Bisabia Bisabel da Ana Maria Machado. E aí eu vou, num primeiro momento, falar da autora e do livro. Na sequência, nós vamos utilizar as técnicas no próprio conteúdo do livro. E eu quero, por fim, no terceiro momento, discutir com vocês 2 questões fundamentais, né? Na terceira parte, discutir ali as questões de tempo colocado na narrativa que a autora traz na história e a questão que para mim talvez seja a questão central, que é a construção da identidade, né? Da identidade da personagem principal, a Isabel, mas também a construção da identidade de todos nós, enquanto leitores, enquanto pessoas, né? No nosso processo individual e coletivo, né? A identidade tem sempre essa dimensão individual e coletiva. Nós também pensarmos a nossa própria identidade, né? A construção da nossa identidade. Pois bem, dito isso, vamos lá para a primeira parte, que é falar da autora, que é uma das mais renomadas escritoras da literatura brasileira, ela que é especializada em literatura infantil. Ela nasceu, Ana Maria Machado nasceu em 1941 na cidade do Rio de Janeiro, né? Lá mesmo ela se formou em letras na então Universidade do Brasil, como era chamada naquele momento, até os anos 60, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela se formou lá em letras, depois ela deu aula nessa mesma universidade, deu aula na PUC também do Rio de Janeiro, foi professora do ensino básico. Mas nos finais dos anos 60, depois da instauração do regime civil-militar, a ditadura civil-militar brasileira, Ana Maria Machado, que era uma das professoras mais ativas daquele período, na militância do movimento dos professores, ela foi presa, né? Em 69, esse regime nefasto que imperou no Brasil, assolou o Brasil nesse período, prendeu Ana Maria Machado. Depois, em 70, quando ela foi solta, ela se exilou na França. E lá ela aproveitou e fez o seu doutorado na Escola Prática de Altos Estudos, lá em Paris,
orientada por ninguém mais, ninguém menos que Roland Barthes, né? O grande semiólogo francês que influenciou muita gente também naquele período. Ela foi orientanda de doutorado. Imagina o privilégio, né, de ser orientanda de doutorado do Roland Barthes. Em 71, na virada de 71 para 72, ela voltou para o Brasil e aí ela iniciou uma carreira como jornalista, escrevendo para jornais, participando em rádios, escrevendo para revistas, e aí nasce, né, ela mesma diz isso em algumas entrevistas, nasce a escritora de literatura infantil, que ganhou renome nacional e internacionalmente. Dos anos 70 até início dos anos 80, ela trabalhou como jornalista, escrevendo para revistas infantis, jornais, e foi amadurecendo algumas ideias e escrevendo, engavetando, depois publicando boa parte dos seus textos, contos, novelas e mesmo romance, né, livros de maior envergadura. Nos anos 80 ela deixou essa carreira de jornalista e se dedicou exclusivamente à literatura. Fundou uma livraria chamada Malas Artes, no Rio de Janeiro, que está aí ativa até hoje, dedicada exclusivamente à literatura infantil. E, assim, nós vamos falar aqui do Bisabia Bisabel, que é o livro mais conhecido da Ana Maria Machado, mas ela é premiada por diversos outros livros, é reconhecida, traduzida para vários idiomas. Só para citar, assim, a nível de conhecimento mesmo de vocês, né, para vocês verem o valor que tem a nossa literatura mundo afora e terem, né, um sentimento de maior valorização, inclusive pelos nossos escritores. A Ana Maria Machado ela recebeu em 81, por um outro livro, De Olho nas Pernas, o prêmio Casa de las Américas, um prêmio assim, importantíssimo, né, para a literatura latino-americana. Ela ganhou aquele que é considerado assim, o prêmio Nobel da literatura infantil, que é o prêmio Hans Christian Andersen. Ela mesma fala com muito orgulho desse prêmio, né? Assim, são pouquíssimas pessoas que na América e no Brasil menos ainda, né, que já ganharam esse prêmio da literatura infantil. Ela ganhou também a Ordem do Mérito Cultural e em 78 o prêmio Jabuti, né, de literatura. Pois bem, isso assim de modo geral, mas especificamente só o livro Bisabia Bisabel, que é um livro de 1981, ele ganhou o prêmio Crescifu de originais inéditos no ano que foi lançado, em 1981. Em 82 ganhou o prêmio de melhor livro infantil. Ainda em 82, selo de ouro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 82 ele entrou, olha a importância disso, ele entrou na lista de honra do Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens. Prêmio Jabuti de 83, em 84 Prêmio Noroeste na Bienal de São Paulo, mais ainda em 96 ele entrou na lista dos livros da revista Nova Escola como um dos 40 livros essenciais para serem lidos pelos estudantes brasileiros. E em 2001 ele passou a ser distribuído pelo MEC, né, com o incentivo, o patrocínio aí do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação. O livro da Ana Maria Machado, Bisabia Bisabel, passou a ser distribuído gratuitamente nas escolas. E, inclusive, assim, um relato particular, foi nesse momento, quando ele começou a ser distribuído nas escolas, que eu li pela primeira vez, né? Foi numa das minhas visitas à biblioteca da escola, encontrei e li e me encantei com a história da Ana Maria Machado. Então, isso também tem a ver com uma questão relevante, né, que é políticas públicas para a educação no país. Nesse tempo, o MEC financiava, patrocinava e distribuía essas obras extremamente importantes da literatura brasileira, né? Então, fica aí um pouco da biografia. No próprio livro que eu disponibilizei, é a edição de 2001 da Editora Moderna, que foi distribuída pelo MEC, tem informações sobre o autor e sobre o livro, né? E a gente já viu que é uma das primeiras coisas a fazer quando você tem um livro em mãos, é procurar saber quem é o autor, quando que foi publicado aquele livro e tudo mais, para você compreender a dinâmica ali da história, entender um pouco da história do próprio livro antes de entender a história contada nele, né? Então fica aí o registro
Ana Maria Machado e o livro Bisabia Bisabel. Pois bem, então vamos para a nossa segunda parte, que é utilizar algumas das técnicas que eu falei na videoaula anterior, agora vamos utilizar no livro aqui em questão. A primeira coisa que eu disse naquela videoaula sobre as técnicas é que você precisa olhar, ter um reconhecimento do livro, né? Na capa, já de início, você olhar o título, o nome do autor, se tem alguma ilustração na capa, isso diz bastante sobre a história que você vai encontrar lá dentro. Por exemplo, pense aí um pouco, vocês quando leram o livro devem ter se inquietado, por que esse título Bisabia Bisabel, né? Que é um título até poético, mas que tem ali, de certo modo, uma síntese de temporalidades, né, já no título, que é uma questão bastante abordada ao longo da novela, né, uma novelinha infantil que conta a história da Isabel. Então ali no título você já tem Bisabia Bisabel, né, uma questão temporal que vai se desdobrar e que vai ser melhor compreendida com a leitura do texto, mas já é ali uma primeira inquietação, né? Nós sabemos, acabei de dizer, né, Isabel é a personagem central e Bisabia é a bisavó da Isabel, né? Mas aí fica a questão, por que Bisabel, que a gente só acaba descobrindo já quase no final do livro, porque que ela também é chamada de Bisabel, né? Porque ela tem uma bisavó, mas ela também tem uma bisneta, né? A questão da temporalidade colocada aí de maneira literária, obviamente, né? Através do título e que se desdobra na história. Uma outra coisa interessante na capa do livro ainda, para a gente não fugir dessa primeira observação, né, observar a capa do livro, é que nessa edição de 2001 tem um leque de pano aberto, né? É uma ilustração da Ana Lúcia Soares, né? Quer dizer, um leque de pano é uma coisa que já nos remete a uma temporalidade bem anterior à nossa, né? O leque de pano faz parte da indumentária feminina ali do século XIX, início do XX. Essa metáfora da passagem do tempo também é bem lembrada, é bem retratada num momento em que a Isabel está conversando com a mãe dela e elas estão falando dessa transição do uso do lenço de pano para o uso do lenço de papel, né? Lembra um pouco o leque de papel colocado lá na capa. Quer dizer, e aí na página 28 e 29 do livro, a mãe dela diz assim, sobre esse tempo em que se usava lenço de pano, ela diz, típico de uma época em que as pessoas tinham uma porção de empregadas a seu serviço, sintoma de um tempo em que as mulheres geralmente não trabalhavam fora e ficavam inventando trabalho dentro de casa para se sentirem úteis. Quer dizer, ao longo de todo o texto, você vai encontrar essas marcações temporais, esses sintomas do tempo, esses conflitos temporais, né, na fala da Isabel, nas conversas dela com a bisavó dela. Mas aí é só para dar um pequeno exemplo de como que a capa do livro ele já antecipa ali uma das questões, uma das problemáticas interessantes do livro. A segunda indicação que eu disse é ler a orelha do livro, né? Quando você tem um livro em mãos, por exemplo aqui, a orelha do livro é exatamente essa parte aqui da capa e também na contracapa, que vem informações. Aqui eu estou pegando o livro Engenhos de Daleia para mostrar que você pode ter informações já aqui sobre a autoria e sobre o próprio livro, lendo essas orelhas. No nosso caso aqui do Bisabia, é uma edição em PDF que não tem essas orelhas, mas ela pode muito bem ser substituída por uma busca na internet, como aliás eu fiz quando precisei, né, reunir informações sobre a autora e sobre o livro. Você, né, hoje o mundo virtual, as informações disponíveis na rede, você vai, se você não tem a orelha do livro, está lendo um PDF que não tem essas informações, busque na internet informações sobre a autora, sobre o livro. Uma terceira indicação, uma técnica de leitura antes de ir diretamente para a leitura do texto, é você olhar as partes do texto, o sumário, né? Geralmente é muito importante, nem sempre livros literários trazem um sumário, na maioria das vezes trazem, né? No caso da edição que nós temos aqui da Editora Moderna,
do livro de 2001, o título do capítulo aparece no corpo do livro mesmo, né? E aí eu cito aqui, são 8 capítulos curtos, é um livro curto, né? Pouco mais de 35 páginas. Você tem ali o primeiro capítulo no fundo de uma caixinha, depois pastel bochechuda, tatuagem transparente, conversas de antigamente. Quer dizer, são títulos dos capítulos colocados ao longo do livro. Quando isso vem reunido num sumário, fica mais fácil para você saber, até quando é um livro mais extenso, onde parou, onde deve continuar a leitura. No nosso aqui é um livro mais curto, mais reduzido, você tem os títulos dos capítulos ao longo do próprio texto. Uma quarta informação importante que você deve, né, não desconsiderar quando vai ler um livro é ler a introdução, ler o prefácio, ler a apresentação do livro. E aí, mais uma vez, livros literários nem sempre trazem essas informações, né? Principalmente se é um livro recente, é um livro mais novo, um livro publicado em língua portuguesa mesmo. Mas quando você tem um livro clássico, por exemplo, um livro de Dostoiévski, um livro de algum autor estrangeiro, escrito há muito tempo, e geralmente tem, né, uma apresentação, um prefácio, às vezes notas da tradução. E aí, claro, depende do seu interesse por literatura e do tipo de literatura que você gosta de ler, você tem que ter essas informações, né? Se o livro foi traduzido do russo, por exemplo, como um livro de Dostoiévski, geralmente, né, e é um livro clássico do século XIX, da literatura de Dostoiévski, você vai ter ali notas explicativas, uma série de auxílios para o leitor. Quando tem, não passe por cima dessas informações. Leia a apresentação, leia o prefácio, leia as notas do tradutor, que é importante também para você compreender a história que vai ser apresentada. O nosso não, é uma literatura infantil, a compreensão da história vem com a própria leitura. Uma quinta informação que você não deve desconsiderar é folhear o texto para você ter uma noção geral antes de ler, né? Até para saber quantas páginas tem, se está dividido em capítulos, se tem ilustrações que enriqueçam mais a sua compreensão do texto, né? Dê essa folheada no texto antes de ir para a leitura direta. Um livro em PDF tem muita gente que não gosta, né? Porque perde um pouco também essa dimensão do texto físico e da quantidade de páginas, e ficar indo e voltando no texto é mais difícil, né? Aqui nós não temos muito esse problema, que é um texto mais curto, né? Volto a dizer, é um texto mais curto, então uma leitura em PDF não é tão cansativa. Garanto que vocês leram assim de uma vez só, de uma sentada só o texto, porque é também um texto muito, muito prazeroso de ler. Pois bem, mas quando você tem um livro físico é mais fácil fazer isso, né? Ficar indo e voltando e ver as partes, as ilustrações, as divisões internas do texto. Outra indicação que eu dei naquela aula é você anotar as primeiras perguntas, né? As primeiras dúvidas que você tem ao ler o prefácio, olhar as divisões do texto, o título, a capa. Você deve ter já algumas impressões e talvez algumas dúvidas. E aí eu selecionei algumas aqui sobre o livro da Ana Maria Machado. Por exemplo, sobre o título, eu insisto nessa questão, né? É um título que traz ali já no seu enunciado, Bisabia, Bisabel, a dinâmica do que vai ser a história. Uma menina que descobre uma fotografia da sua bisavó lá no meio dos achados e de perdidos da mãe dela num dia de arrumação cotidiana. Ela encontra a fotografia da bisavó dela e se inquieta, né? Até a mãe dela avisar, a mãe da Isabel avisar, que é a fotografia da avó dela, da avó Beatriz, que passa a ser então a bisabia dela, né? Daí uma parte do título. Depois, com o desenrolar da história, a gente descobre que na verdade essa fotografia a Isabel leva para todo canto, para a escola, para as brincadeiras de rua dela. Vira a bisavó dela, a menina da foto, vira a melhor companhia dela para todos os momentos. E ela passa a imaginar como era o mundo da avó dela, as coisas que ela fazia, como ela brincava, as comidas que ela gostava, enfim.
Isso de maneira a nos fazer acreditar que aquela fotografia tem vida própria, mas na verdade é a consciência da Isabel, não é? E depois ela passa a ouvir uma outra voz que a gente descobre depois que é a bisneta dela. Quer dizer, aí ela deixa de ser só Isabel para ser também a Bisabel. Daí o título do livro, Bisabia, Bisabel, porque ela funde na consciência dela a experiência vivida pela avó dela, mas também começa a imaginar como seria o mundo da bisneta dela. Então, na verdade, nós temos a questão da temporalidade, que eu disse, né, de início, que é assim, o passado, o presente e o futuro trabalhado literariamente através da narrativa, da narração, enfim, da história se desenrolando conforme a Isabel vai descobrindo coisas sobre a avó dela, sobre ela e sobre a bisneta, né? Nós ainda vamos tratar dessa questão da temporalidade mais adiante na terceira parte. O lugar onde a história se passa, né, é algo que você também já deve, né, na leitura do texto, ir observando. É na cidade do Rio de Janeiro, né? Embora também o período é importante para você compreender, né? A cidade do Rio de Janeiro, mas de que período? De 1981, quando o livro foi escrito. Mas ali tem uma dica, lá quase para o final do livro, a Isabel, ao voltar para a escola, ao ir para a escola, eles recebem lá 2 colegas que tinham voltado do exílio junto com os pais. Então voltaram do exílio, a gente imagina que possa ser por volta de 1979, né? A história da Isabel se desenrola, e portanto ali o livro é escrito em 1981, mas a história é contada por volta ali do ano de 1979, que é o ano da anistia, né? Lembra que eu falei que a própria autora do livro, Ana Maria Machado, foi presa e perseguida na época da ditadura? Então, em 79 houve a anistia geral e os refugiados, os exilados, puderam retornar para o Brasil. Então, ali no meio da história, ela coloca 2 personagens, o Vito e a Maria, que são colegas de aula da Isabel, que teriam voltado para o Brasil. Então, nós, leitores, imaginamos que a história, portanto, se passa ali em torno do ano de 1979, o ano da anistia. Isso são informações que o leitor precisa ir ajuntando, né? Precisa ir reunindo. Não está dito de imediato pela autora. São aquilo que a gente chama de informações externas ao livro, né? Que ajuda a compreender também o que está colocado no livro. Como a questão da idade da Isabel, né? A personagem central do livro não é dito de maneira direta na obra, mas a gente tem ali um diálogo dela com a bisavó dela, quando elas estão conversando sobre casamento, sobre namoro. A avó dela diz que no tempo em que ela era moça, né, as meninas se casavam por volta de 13 anos. E aí a Isabel diz assim, olha, então eu já estou atrasada, né? É uma discussão bem interessante, essa discussão desse capítulo sobre conversas de antigamente, e do capítulo Conversas de Antigamente e Meninas que Assobiam. São 2 capítulos bem interessantes para a gente perceber essas questões temporais, né? Isabel colocando as questões do tempo dela e a bisavó dela colocando as questões também ali do seu momento. E aí a gente tem ali uma dica que a Isabel tenha por volta de 13 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Por esse diálogo. Quer dizer, mais uma vez aí fica por conta do leitor, né, atento e percebendo essas nuances, esses detalhes da leitura do texto. Então, assim, isso numa primeira impressão, né? Numa primeira lida do texto. Um texto literário ele é muito rico, então você precisa ler mais de uma vez, precisa ficar atento para esses detalhes, mesmo sendo um texto, né, de uma novela infantil. Está acompanhando? Está conseguindo acompanhar? Então são algumas dicas para você já ficar atento, desde a capa do livro, o nome, o título, a ilustração, tudo num texto importa. Tudo informa e tudo dá sentido. Até para você captar essas outras informações que não estão explícitas, né, que estão ali subentendidas no texto, mas que vai lhe ajudar na compreensão da leitura. Pois bem, essa primeira parte do reconhecimento geral, feita ela, você faz uma primeira leitura do texto, aquilo que a gente chama de uma leitura mais dinâmica, para ter mais informações, para reunir ali de maneira mais
imediata, né, para reconhecer o enredo da história. Depois você faz uma leitura mais detida, uma leitura mais profunda, mais concentrada, e isso num texto literário é fundamental para você captar as metáforas, os subtextos, sabe? Aquilo que está colocado nas entrelinhas. Depois, num terceiro momento, você já é capaz de falar sobre aquele texto, sobre aquele livro, de maneira quase que espontânea, se alguém lhe perguntar. Você não vai, sabe, aquelas pessoas que diz que lê um texto, você pergunta, pede para a pessoa falar sobre o texto, sobre o livro, ela não sabe. Num terceiro momento, se você faz esse percurso, né, de uma leitura atenta, bem presente ali, com todas as informações, você certamente se tornará habilidoso o suficiente para comentar sobre aquele livro, sobre aquela leitura, resumir para alguém aquilo que você leu. Pois bem, vamos lá. Já que a gente está falando dessas nossas técnicas, agora vamos para um terceiro momento, né? E aí, se eu fiz uma boa leitura, eu vou conseguir fazer um bom resumo da história para vocês e mostrar nesse terceiro momento as duas questões que eu quero trabalhar com vocês, que é a questão da temporalidade e da construção da identidade. Alguns personagens, eu não preciso fazer um resumo tão detalhado porque vocês leram o livro, né? E quem não leu vai ler depois. Mas assim, alguns personagens que são marcantes ao longo da história. Obviamente a própria Isabel, que é a Isabel e também Bisabel, que é a personagem central da novela. A bisabia dela, a Beatriz, né? A mãe da Isabel, que está também presente em boa parte dos capítulos e que é ali também uma espécie de uma segunda voz conselheira da Isabel, né, ao longo da história. A professora Sônia, que é a professora de história dela, a Adriana e o Sérgio, que são colegas de colégio. O Sérgio, inclusive, é o garoto que a Isabel, né, gosta, tem ali uma certa paixão por ele. O Vito e a Maria, que são os dois colegas de aula também, que regressaram do exílio com os pais. E uma terceira personagem ali, que é pano de fundo de toda a história, que é a neta Beta, a bisneta da Isabel. Então nós temos ali a bisabia, que representaria de certo modo o passado, né? Toda um momento anterior à própria Isabel, que representa o presente da narrativa, e a neta Beta, que é a bisneta da Isabel, portanto representando o tempo futuro. Então a Ana Maria Machado constrói de maneira bem entrelaçada passado, presente e futuro nessas três personagens, três mulheres, né, ali colocadas como uma metáfora da temporalidade da narrativa dela. A Isabel, já disse de início e repito, o pano de fundo, toda a história se desenrola a partir do momento que a Isabel acha uma fotografia da bisavó dela e ela começa a imaginar como era esse mundo anterior a ela, esse mundo que veio antes dela. Inclusive ela acha fotos também, conversa com a mãe dela sobre como era a cidade do Rio de Janeiro no tempo em que a mãe dela era criança, né? O bondinho, a sensação de subir lá até o Cristo Redentor. A mãe dela descreve, né, o chafariz, a forma como as plantas, as árvores eram cortadas. Quer dizer, a mãe dela, de certo modo, é a primeira que apresenta esse tempo passado para ela, né? E ela vai, como os adolescentes costumam reagir nesses momentos, né, com uma certa estranheza. Tudo para ela é muito estranho, muito diferente. Até que ela avança mais, né? Na verdade, ela retroage, né? Ela vai no sentido do passado, mais ainda quando ela encontra a foto da bisavó, e aí ela tem que fazer um exercício de imaginação muito maior ainda para saber como era o mundo dessa menina, que ela vê na fotografia, a bisavó dela menina, e ela tem esse estranhamento. Ora, para ela aquela menina não parece a bisavó dela, né? Como que é a bisavó dela e é uma menina na foto? Talvez vocês, né, já tenham tido esse tipo de estranhamento, né, de imaginar
por exemplo, como eram os pais de vocês quando criança. Vocês têm uma imagem deles como adultos, né? Mas imaginar como era o mundo do tempo deles de criança, o tipo de brincadeira que eles faziam, como era a escola no tempo deles, e dos avós de vocês, e dos bisavós de vocês, né? Seria de fato um mundo bem diferente do de vocês, do mundo bem diferente do nosso hoje. Aliás, o meu mundo para o de vocês já é diferente, imagine, né, quando a gente volta bem mais pai, avô, bisavô, como é o caso da Isabel. E aí ela começa a comparar, né, o mundo dela com o mundo da avó dela. Ali tem um momento bem interessante da narrativa, quando ela leva a foto da bisavó dela para a escola e ela mostra para a Adriana. E a Adriana diz assim, ora, mas a minha bisavó é bem velhinha, por que a sua é nova, né? E aí ela não consegue, é porque ela mesma, a Isabel, não tinha entendido como explicar para ela mesma, muito menos para a Adriana, aquela sensação nova que ela estava tendo de descobrir um mundo que ela não conhecia e que ela tinha que imaginar. O Sérgio, o coleguinha dela também, olha e diz que a bisavó da foto, né, parece muito com ela, com a Isabel, elas são muito parecidas. A dona Sônia, professora de história, tinha que ser professora de história, né? Também diz que ela é muito parecida com a Isabel, né? Só que com uma roupa diferente, com uma maneira diferente, ela está com um brinquedo diferente. Quer dizer, vocês lembram, né, dessas passagens aí do texto. É um esforço de imaginar um mundo que ela não conhecia. E aí tem uma passagem, um trecho curto lá na página 18, que é bem interessante dessa marcação de tempo, de como que a Ana Maria Machado constrói essa narrativa, em que a Isabel, se referindo à bisavó dela, diz assim: a gente fala a mesma língua, mas tem horas que nem parece, porque tem umas coisas que mudaram muito, fica até difícil entender. Essa passagem eu achei bem interessante, porque ela lembra muito o texto de um historiador e geógrafo norte-americano, David Lowenthal, que é o livro O Passado é um País Estrangeiro. Essa expressão depois ficou muito conhecida, né, usada pelo Peter Burke também, outro historiador, mas o passado é um país estrangeiro. Era exatamente essa sensação que a Isabel tinha ao imaginar o mundo da bisavó dela, né? E é isso mesmo, a metáfora é perfeita, né? O passado é um país estrangeiro, com pessoas que se vestem diferente, que vivem diferente, com um modo de organizar as ideias e de pensar o mundo diferente do nosso. O passado é, de fato, um país estrangeiro. E a Isabel tem essa percepção, porque ela começa a conversar com a avó dela, né, a bisavó dela, e a imaginar o mundo, obviamente, na consciência dela, na imaginação dela. Teve gente que fez a observação de que ela fosse esquizofrênica. Não, são os recursos literários que a Ana Maria Machado nos coloca, né? Uma menina que imagina o mundo da avó dela, que conversa com a bisavó dela e com a bisneta dela. É na consciência dela que isso ocorre. Uma outra passagem que bem interessante e que a Ana Maria repete mais de uma vez, né, essa passagem, é quando a Isabel achou a foto da bisavó dela. Ela diz assim: ela chegou da escola, o contexto é esse, ela chegou da escola, a mãe dela estava arrumando as coisas, e estava tudo espalhado lá no quarto, e ela diz assim: dentro do quarto da minha mãe tinha um armário, dentro do armário tinha uma gaveta, dentro da gaveta tinha uma caixa, dentro da caixa tinha um envelope, dentro do envelope tinha um monte de retratos, dentro dos retratos tinha Bia. Quer dizer, é o primeiro momento quando ela acha a fotografia. Mas se vocês observarem, e a Ana Maria Machado reforça essa mesma informação em alguns momentos no texto, se vocês observarem, a Bia dela está dentro do armário, que estava dentro da gaveta, que estava dentro da caixa, que estava dentro do envelope. Ora, são 4 gerações aí, literariamente, metaforicamente falando, né? A bisavó, a avó, a mãe e a própria Isabel, né? Percebe a sutileza literária como a autora tem de nos fazer pensar na passagem do tempo, né? Ela conta também
usa como metáfora a historinha de um gigante que morava numa pedra, que dentro da pedra tinha um ovo, dentro do ovo tinha uma vela. Quer dizer, também é uma maneira literária dela nos fazer pensar nas sucessivas gerações ali colocadas ao longo da história. Mais uma passagem aí que remete a essa questão da temporalidade. É quando, no momento que a Isabel tinha ido para a escola, a avó dela, a avó da consciência dela, deixa os lenços de papel dela caírem no chão para que o Sérgio, o garoto que a Isabel gostasse, juntasse, num gesto, né, de cavalheirismo, juntasse os lenços da Isabel e devolvesse para ela. Só que isso não acontece, né? Na cabeça da bisavó dela isso aconteceria, né? Um cavalheiro juntaria o lenço. Não aconteceu, a Isabel acabou espirrando e não estando com os lenços, os garotos caíram, né, fazendo galhofa com ela, a gente diria bullying hoje, né? Não façam isso na escola. Fazem a maior galhofa com ela porque ela espirrou e o nariz ficou escorrendo e ela se tranca no banheiro. Quando ela descobre que foi a avó dela que deixou os lenços caírem, ela fica chateada com a avó dela e aí tem essa passagem. Quando a avó dela explica as razões por que deixou o lenço cair, a Isabel diz: não me interessa o seu tempo. Quando é que você vai entender que hoje em dia tudo é muito diferente? Eu sou eu, vivo no meu tempo e eu quero fazer tudo que eu tenho vontade, viver a minha vida, sacou, Bisabia? Eu sou eu, ouviu? Percebe que aí nesse texto, além da questão de marcar uma diferenciação do tempo dela para o tempo da bisavó, é também uma passagem que nós vamos discutir um pouco mais à frente da outra questão, que é a construção da própria identidade dela. Ela quer entender o mundo da bisavó dela, mas ela sabe que é um tempo diferente do dela e que no tempo dela as coisas são já diferentes, já mudaram. Então é também uma forma da Isabel expressar a própria personalidade, a própria identidade dela aí. Já quase no final da história tem uma outra passagem, a última aqui sobre o tempo, sobre essa marcação de temporalidade, que é quando nós sabemos finalmente que a Isabel ela é bisabel também, que ela tem uma bisneta, a neta Beta, e aí ela tem que tirar uma fotografia na sala. A professora Sônia chamou ela para tirar uma fotografia com a bisabia dela na mão, né, com a foto da bisabia. E aí a neta Beta, num diálogo anterior, já tinha dito para ela que tinha visto essa foto. E ela não entendeu muito bem como que isso era possível, né? Algo que ela ainda nem sabia já ter acontecido e uma pessoa lá no futuro já saber que ela tirou essa foto. E aí, quando a cena acontece na escola, que a professora tira a fotografia dela, ela entende do que a neta Beta estava falando. Aí ela diz o seguinte: engraçado, eu ainda ia tirar a foto logo, mas ainda no futuro, e isso já era uma lembrança para minha bisneta, uma coisa lá do passado. Nessa pequena frase, Ana Maria Machado consegue sintetizar temporalidades assim de uma maneira brilhante, né? Passado, presente e futuro, literariamente construída, né? Isso só é possível, óbvio, né? Nós não temos máquina do tempo, isso só é possível num recurso literário e, claro, na própria consciência humana, que é o que orienta tudo, inclusive a literatura e a nossa compreensão da história. Dito isso, vamos para outra questão dessa nossa terceira parte do vídeo, que é a questão da identidade. Todo livro, né, toda a narrativa da Bisabel, da Ana Maria Machado, é uma forma de apresentar uma garota que está ali, como eu já disse, por volta dos seus 13 anos, vivendo, experimentando essas mudanças no seu corpo, mudanças na maneira de perceber o mundo, mudanças na maneira de se relacionar com as pessoas, mudanças que vocês, né, queridos alunos do Fundamental, estão experimentando também, né? Mudanças na maneira de se comportar e de ser visto e de ver, né? É isso que nós chamamos de identidade, né? Se você for ali nos nossos dicionários, alguns que eu já indiquei aqui, você vai ver que a identidade é algo bastante complexo. Tem dimensões psicológicas, tem dimensões filosóficas, dimensões históricas. Interessa aqui pra gente saber que identidade é isso, é aquilo que em você é semelhante a você mesmo.
Explico de maneira melhor. É aquilo que você é, né? Sem querer ir muito a fundo numa questão filosófica, porque essa é uma aula para o ensino fundamental. A identidade do latim é isso. Idem é aquilo que é idêntico sempre a algo. Nesse caso, o algo somos nós mesmos. Ou seja, a nossa identidade construída na relação que nós mantemos com as outras pessoas é aquilo que fica em nós como semelhante a nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós somos. E a brincadeira aí toda por trás do livro da Ana Maria Machado é nos fazer pensar sobre nós mesmos, sobre a nossa identidade, com o nosso passado e o nosso futuro, né, representados pela bisa Bia e pela neta Beta, da Isabel, mas que nós também nos coloquemos no lugar da Isabel para nos pensar nós mesmos, com os nossos dilemas, com os nossos conflitos, com os dilemas e conflitos que eu sei que vocês experimentam. Então, por isso eu quero encerrar o vídeo com essa questão da identidade, que está ali muito colocada, muito presente na novela da Ana Maria Machado. Na página 35 tem uma citação bem interessante. Quando ela descobre a presença, né, da outra voz que fala na cabeça dela, que é da neta Beta, ela diz assim: tem coisas que sempre vão me espantar, eu acho. Por exemplo, a ideia de ter uma bisneta. Já imaginou? Às vezes a gente fala que quando crescer vai ser isso ou vai ser aquilo, mas nunca imagina muito que vai ter uma bisneta cheia de ideias ou vai ser bisavó. Vê a riqueza dessa passagem assim, de inquietações que ela traz, né? Vocês, claro, né, dentro das dimensões, dos limites de vocês, devem se imaginar futuramente sendo alguém, uma profissão, né? Mas ir mais longe do que isso é forçar a nossa consciência, né? Vocês certamente nunca, assim como a Isabel, se imaginaram sendo bisavô ou bisavó de alguém, né? E aí ela tem uma preocupação de não decepcionar essa neta, quer dizer, tem a ver também com moldar o comportamento dela, porque ela vai se tornar referência para alguém, né? Quando você começa a se imaginar o que você vai ser futuramente, você molda o que você é hoje, né? E você se comporta de uma determinada maneira em função daquilo que as pessoas, né, verão e pensarão sobre você. Isso é construção de identidade. Uma outra passagem que aí tem ali quando ela vai explicar para a Adriana, amiga dela da escola, o que significa aquela foto para ela, né? De uma pessoa que viveu há tanto tempo antes dela, que ela nem conheceu, mas que ela tem uma relação de afinidade e de até mesmo de sentimento por aquela menina que ela nunca conheceu, a ponto dela viver com ela, dentro dela, né? O texto diz, numa determinada passagem, que a bisabia dela vivia dentro dela, tão íntima que elas eram. E ela vai tentar explicar para a Adriana esse sentimento. Ela diz assim: como é que eu podia explicar a ela que bisabia estava existindo agora para mim? E muito. Eu sabia que ela tinha morrido há muito tempo, mas naquele tempo eu nem conhecia minha bisavó. Tem mais, de verdade, naquele tempo quem não existia era eu. Ainda nem tinha nascido, mas agora, de repente, desde a hora em que eu a vi, aquela belezinha de retrato, ela passou a existir para mim. E eu ficava pensando nela, imaginando a vida dela, as coisas que ela brincava, o que ela fazia, o mundo no tempo dela. Observa que aí fica bem claro que é na imaginação dela, né? Não tem nada de esquizofrenia aí, não tem nada de alucinação, é na imaginação dela que ela passa a se relacionar com a bisavó dela. E as coisas, pra gente, elas não têm uma existência apenas física e concreta, não é? E isso é a consciência humana. Você pode pensar em alguém que já faleceu, você pode pensar até mesmo num episódio histórico, né, que já aconteceu há muitos anos, que você não estava lá presenciando, mas no momento em que você descobre aquilo, no momento em que você toma conhecimento daquilo, passa a existir para você. Isso é consciência, isso também forja a sua identidade como sujeito, não é? Você não precisa ter vivido determinadas situações para você ter uma certa sensibilidade de percepção. Os alunos, né, os meninos podem estar se perguntando: professor, esse livro parece ser um livro
para a menina, não é? A história de uma menina, com os dilemas de menina. E aí é que vem a questão também interessante, assim, você não precisa viver algo, né, para você compreender algo. Você não precisa viver e experimentar as mesmas coisas que a Isabel viveu e experimentou enquanto garoto, mas você pode ser sensível, você pode compreender, né? Inclusive as coisas que as suas colegas na escola ou a sua irmã em casa vivencia. Quer dizer, você toma conhecimento de algo que necessariamente não é existencial seu, mas que você pode ser sensível, compreensível, com a mesma sensibilidade que a Isabel tinha para tentar compreender o mundo da bisavó dela, né? Se não for isso, né, a nossa consciência, ela não serve para muita coisa. Eu estou falando de consciência histórica aqui, lembrando de um historiador alemão chamado Jorn Huysman, que fala muito disso, né? Nós estudamos na história coisas que nós não vivemos, mas que passam a existir para nós no momento em que nós tomamos conhecimento delas. Pois bem, caminhando já aqui para o restante final do vídeo, né? Uma consciência e uma identidade que é construída em conflitos. Esses conflitos estão presentes em vários momentos no texto da Ana Maria Machado, através das palavras colocadas, né, pela Isabel, a personagem central. Por exemplo, o sentimento que ela tem pelo Sérgio, né? É um sentimento que não está bem resolvido, afinal de contas, né, é uma pré-adolescente saindo da pré-adolescência, indo para a adolescência, que não tem essas questões de sentimento, de paixão bem resolvidas, bem encaminhadas, né? Isso faz parte do amadurecimento da adolescência para a juventude. E numa determinada passagem, ela mesma diz isso, né, a Isabel, quando ela está discutindo e tentando explicar para a neta dela o que ela sente pelo Sérgio, ela diz: também não tenho muita certeza se Sérgio é um bobalhão, porque o Sérgio não fazia muito nada para agradá-la, não? Às vezes acho que bobalhona sou eu, que gosto dele. Às vezes acho que nós dois somos mesmo um pouco bobos. Todos dois. E outras vezes acho que nenhum de nós é bobo. É só um jeito de ser. Ainda não tenho certeza de nada. Não quero saber de gente que se mexe na vida dos outros sem dizer quem é. Ela está falando da neta dela aí, que está se intrometendo na vida dela sem mesmo dizer quem ela é. Quer dizer, mas veja que é ali uma adolescente descobrindo um sentimento que ela não tem muita clareza do que é. A identidade, a nossa identidade é forjada nesses conflitos também, dentro de cada faixa etária, né? Ali o conflito dela é em relação a esse sentimento. Pois bem, tem mais duas passagens apenas que eu quero citar sobre essa construção da identidade da Isabel, e aí encerrar essa nossa videoaula, que eu espero que esteja ajudando vocês a pensar e repensar as questões colocadas no texto da Ana Maria Machado. Já disse, né, a Isabel, ela tem um diálogo na consciência dela, na imaginação dela, com a bisavó e com a bisneta, portanto, passado, presente e futuro ali. Essas duas vozes dela, na página 34, ela coloca de maneira bem esclarecedora como é que isso é apresentado para o leitor. Quando ela tem que ouvir conselhos da avó dela, que representa aí, né, os bons conselhos, mas ao mesmo tempo uma coisa que ela acha que não serve mais para ela, porque eram coisas ditas há muito tempo, mas ao mesmo tempo ela se sente incomodada pela modernidade das ideias da bisneta dela, né, e ela forja a identidade dela aí, né, com uma tradição e um certo pioneirismo, né, representado pela bisavó e pela bisneta. Aí ela fica em dúvida em que voz ela deve seguir, que voz ela deve ouvir, né? Que conselho seguir. Ela diz assim: essa é uma coisa que, por exemplo, em que neta Beta tem toda a razão. Impossível saber sempre qual o palpite melhor. Mesmo quando eu acho que minha bisneta que está certa, às vezes meu coração quer porque quer fazer as coisas que minha bisavó palpita. Mas também tem horas que, apesar de saber
que é tão mais fácil seguir os conselhos de Bia e que nesse caso todos vão ficar contentes com o meu bom comportamento de mocinha, que é assim que a bisavó dela espera que ela seja, né? Tem uma gana lá dentro me empurrando para seguir neta beta, lutar por um mundo melhor, mesmo sabendo que ainda vão se passar muitas décadas até que alguém possa me entender, até que alguém me entender. Quer dizer, a Isabel está ali nesse dilema, né? Seguir os conselhos da avó dela, que quer que ela seja uma mocinha bem comportada, ou a neta dela, que diz que ela tem que fazer as vontades dela e não ligar muito para a opinião dos outros, né? E aí um questionamento talvez para vocês, né, meninos e meninas ali do Fundamental 2. Que voz vocês escutam hoje? Calma, não tem nada de metafísico, de fantasma aí não. Que voz que vocês escutam? Eu quero dizer assim, conselho de quem vocês escutam? Dos pais de vocês, dos professores de vocês, dos colegas de vocês, do que vocês escutam na televisão, do que vocês veem na internet? Quer dizer, quais são as vozes que vocês escutam na hora de tomar uma decisão? Muito cuidado com isso, viu? Isso é literatura que nos ensina sobre nós, né? Sobre o que nós somos e o que nós queremos ser. Então, daí a minha provocação para vocês, né? Quais são os dilemas que vocês enfrentam hoje? Que decisões vocês têm que tomar? O que as pessoas esperam de vocês? E, principalmente, né? Que voz que você escuta? Dos pais, dos professores, enfim. Fiquem aí com esse questionamento, né? Por fim, já encaminhando para o final mesmo, que o vídeo está ficando bem longo, embora eu gostaria de ficar aqui a tarde toda falando sobre esse texto, sobre esse livro que é tão fantástico e empolgante. Mas uma última questão é na escola, quando depois de um resfriado, vocês lembram disso, a Isabel ficou alguns dias em casa, depois ela volta, encontra novos colegas na escola e a professora, ela finalmente descobre que ela não tinha perdido a foto da bisavó dela, que ela achou que tinha perdido. A professora Sônia tinha separado a foto, ela perdeu na rua, os colegas encontraram, levaram para a professora e a professora levou para a escola para devolver para ela. E aí nesse dia que a Isabel volta, ela conhece o Vitor e a Maria, que são os colegas que voltaram do exílio com os pais, e a professora Sônia propõe um trabalho para eles, baseado exatamente na foto da Isabel, que a Isabel tinha levado para a escola, que era assim, os alunos pesquisarem como era o mundo na época dos bisavós deles. E aí, claro, a Isabel adorou a ideia, né? Se empolgou, mas o Vitor, que lembrou do avô dele, que tinha ficado no Brasil quando eles foram para o exílio, que morreu antes deles voltarem, faz um relato ali bem comovente de como foi essa experiência para eles, e ao invés de estudar o passado, ao invés de estudar o tempo dos bisavós, o Vitor propõe que eles estudem o futuro, né? Como é que seria o futuro dos netos e dos bisnetos deles. E aí fica até bem instigante para a gente tentar imaginar como é que o presente, pensando o futuro e o melhoramento da sociedade, enfim, do mundo em que a gente vive futuramente. E aí, depois dessa fala do Vitor, a professora aceita a sugestão dele, e aí tem a parte final do livro em que a Isabel, na verdade a Ana Maria Machado, né, através da Isabel, coloca de maneira assim riquíssima e de certo modo utópica, né, de imaginar um mundo melhor, encerrando com esse trecho aqui que eu vou ler para vocês, que vocês perceberão que tem a ver com a construção da identidade individual, mas aí também da identidade coletiva, né? Sai aí nesse momento da construção só da identidade individual da Isabel e se expande para um mundo maior, né? Para uma identidade coletiva. Diz assim o trecho, Isabel falando, né? E então eu descobri. Assim, de repente, descobri que nada é de repente. Dessa vez, a pesquisa do colégio não é só em livros nem fora de mim. É também na minha vida mesmo, dentro de mim, nos meus segredos, nos meus mistérios, nas minhas encruzilhadas escondidas. Bia discutindo com neta Beta e eu no meio, lá e para cá.
jeitos diferentes de meninos e meninas se comportarem, sempre mudando, mudanças que eu mesmo vou fazendo, por isso é difícil às vezes dar vontade de chorar, olhando para trás e andando para frente, tropeçando de vez em quando, inventando moda. É que eu também sou inventora, inventando todo dia um jeito novo de viver. Eu, Bel, uma trança de gente, igualzinho quando eu faço a trança no meu cabelo. A Ana Maria Machado encerra o texto assim de maneira bem poética, né? Sugerindo que Isabel e todos nós somos uma trança de gente, ou seja, uma mistura de passado, presente e futuro que se funde na nossa consciência, na nossa experiência de tempo, de espaço e de construção de identidade. Daí eu coloco algumas questões e faço uma sugestão para vocês, né? Minhas turminhas aí do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Vocês, primeira questão, né? Vocês se identificaram com a história da Isabel? Vocês gostaram da história? Vocês se viram ali, né? Os dilemas da Isabel, os problemas, as questões de medo, de incertezas, né? De certo modo ecoou, fez ressonância, né? Sim, expressam os sentimentos de vocês também, ou vocês têm outros sentimentos, né? Vocês enfrentam questões parecidas com as dela, né? Principalmente na escola ou em casa, né? Já vivenciaram essa situação, uma segunda questão, já vivenciaram uma situação de inquietação como a dela? Se vocês já se depararam com um objeto, com uma situação, com algo que vocês estudaram, que vocês queriam conhecer mais, assim como aconteceu com ela ao descobrir a foto da bisavó dela? Vocês já tiveram uma certa curiosidade para saber como que as coisas eram no determinado momento, ou por que as coisas são como são hoje? Esse tipo de inquietação, assim, esse tipo de curiosidade move vocês? E aí a sugestão, né? Eu quero deixar essa sugestão para vocês, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, que está passando mais tempo em casa por conta da pandemia. A minha sugestão é: conversem mais com os pais de vocês, conversem mais com as mães de vocês, enfim, com os adultos da casa. Procurem saber como era o mundo do tempo deles, que tipo de brincadeira eles brincavam no tempo em que eles eram crianças, né? Mais ainda, se vocês têm um idoso ou uma idosa na casa de vocês, né? Um avô, quem sabe até um bisavô, uma bisavó, como no caso da Isabel, não só na fotografia, mas se você tem mesmo essa pessoa em casa, é a oportunidade que você tem dessa troca de experiência, essa troca de vivência, né? Não para você ser igual a ela, né? Porque isso é impossível, mas para você conhecer mais essa pessoa com quem você convive cotidianamente. Procure saber mais sobre ela, procure saber mais sobre o mundo dela, sobre as preferências dela. Vocês terão com certeza uma experiência de construção de identidade que talvez leve vocês a se conhecerem melhor até, né? Quem vocês são enquanto pessoas que vocês acham que são tão diferentes, né, dos pais e dos avós de vocês. O que vocês têm em vocês que é a herança deles, né? E mais ainda, os avós de vocês, os bisavós de vocês, quem sabe, se sentirão extremamente valorizados se vocês tirarem sempre um tempinho, né? Deixa o videogame, deixa até a videoaula mesmo agora, né? Depois dessa videoaula, conversa com eles, eles vão se sentir muito felizes, garanto para vocês, eles vão se sentir muito valorizados de vocês tirarem esse tempo para saber mais sobre eles, conhecer mais sobre o mundo deles, a experiência que eles têm para repassar para vocês. Beleza? Essa é a minha sugestão. Espero que vocês tenham se identificado com a história da Ana Maria Machado, da Bisabel, né, que desperte em vocês esse espírito de Isabel, né, de curiosidade, de tentar descobrir coisas novas, de aprender mais. É uma história muito rica, eu gostei muito desde a primeira vez que eu li, queria compartilhar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado.